Olá, nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês, meu trabalho da máquina virtual, sobre sistemas operacionais. Eu optei pelo Linux Mint porque eu já tenho uma familiaridade com o Linux Mint. Eu já uso ele no meu notebook, que é um notebook mais antiguinho, E ele é mais leve, Aqui vai ligar rapidinho, mas embora seja uma máquina virtual, realmente liga rápido, mas o Linux Mint ele é bem levinho, sabe? Então eu já me familiarizei, com o sistema operacional. Aí, como vocês podem ver, ele já iniciou, Já pediu a senha, agora vai entrar na área de trabalho. E eu vou explicar um pouquinho para vocês do meu trabalho. Vamos lá, tem um roteiro aqui para a gente seguir. Primeiro eu vou estar mostrando aqui para vocês a versão do meu Linux, Eu vou dar um Ctrl C aqui, vou abrir o terminal no Ctrl Alt T, aí eu vou colar aqui com a bolinha do mouse, e aqui ele vai me mostrar, que a versão é um Linux Mint, o nome dele, Linux Mint, a versão dele é a 21. Um detalhe interessante é que o Mint, toda versão que ele lança com um nome de mulher. Aí essa versão 21 tem o nome de Vanessa e ele é um sistema que ele é baseado no Ubuntu e no Debian, ou seja, você pode instalar pacote dos dois aqui que vai funcionar no sistema, eu até mesmo, inclusive, eu vou na demonstração aqui, eu vou mostrar dois tipos de pacote, o pacote apt, que é utilizado no Ubuntu, e o pacote dpkg, que é utilizado no Debian. No final do nome aqui tem até o ponto .deb aqui para mostrar, que é um pacote do Debian. O navegador que vem padrão dele é somente o Firefox. Então, se você pesquisar aqui Google, não tem nada. E também o outro aplicativo que você está instalando é o VLC. Se você pesquisar, não tem nada. Beleza, vamos lá. Vamos voltar no terminal aqui. Vou copiar esse primeiro comando aqui para poder instalar o Google Chrome. Vou dar um Enter aqui. Ele vai pedir a senha do usuário sudo, que é o super user, Aí ele está instalando aí, Que eu já tinha baixado o pacote, agora ele está só instalando. Beleza. Se observarem aqui agora, ele já está disponível para uso. Já foi baixado, já está disponível para uso. E agora vamos instalar o VLC. Vou dar um Ctrl C aqui também. Vou colar o comando aqui. Ele baixou o pacote e já instalou também. Vamos verificar aqui, ó, VLC, ali, já tem o reprodutor de mídia, Essa primeira parte foi de instalação de aplicativos, E vamos ver aqui agora a segunda parte. A segunda parte é referente à rede. A rede, eu liguei ele, configurei com o IP da minha rede local. A gente pode ver aqui no ifconfig, ele está com a máquina com IP 20. 192.168.3.20, Esse 192.168.3 é a faixa de rede do meu roteador daqui de casa, do Wi-Fi. Então, ele já foi configurado na faixa de rede daqui, já tem acesso à internet normalmente. Vou abrir o Firefox aqui porque o Google Chrome, se for abrir, tem que configurar ainda, Então, o Firefox já não precisa daquela configuração de conta e tal. E aqui já está funcionando normalmente. E agora eu vou mostrar para vocês aqui os grupos que eu criei na máquina. Primeiro eu tive que criar dois usuários, Consequentemente, criaram grupos juntos. Então, vou colar aqui para poder exibir para vocês. No final aqui mostra os dois grupos que eu criei, O grupo Campus e o grupo Henrique. Foram criados para poder criar os usuários. E o usuário super user da máquina
que quando eu formatei, eu fiz junto, né? Foi esse usuário Lucas. Ele está no grupo administrativo. Se perceber, ele consta em vários grupos do sistema, né? Inclusive o de sudo. Então, o usuário Lucas, ele é um super user. O usuário Henrique, ele é um usuário com algum acesso a mais. E já o usuário Campus é um usuário sem acesso nenhum, um usuário de visitante na máquina. Aqui, nesse outro comando aqui, dá para a gente ver os usuários criados. É um arquivo que fica lá nesse local, né? /etc/passwd. O arquivo é esse, o passwd. A gente vai abrir ele aqui e no final do arquivo mostra os usuários que foram criados, né? O Lucas, administrador. O próximo é o Henrique aqui, que criou um grupo para ele chamado Henrique. E o próximo usuário é o Campus, que foi criado aqui nessa parte de baixo aqui, é o último usuário, o Campus. Ele é o sem acesso. A gente aperta aqui 2 pontos, kit, exclamação, aí sai do arquivo. Esse aqui é o editor de texto VI. Então tem vários editores de texto, né? Tem o cat, para poder ver arquivo, cat, o nano. O nano inclusive também cria o arquivo. E o VI também se consegue editar o arquivo também. Na parte gráfica, voltando aos usuários, na parte gráfica tem um local aqui, né, que a gente gerencia os usuários mais fácil, que é esse aqui, ó, usuários e grupos. Ele pede a senha do administrador e aqui a gente vê o Lucas, ele é um usuário administrativo com todas essas permissões. O Henrique, ele já é um usuário comum, mas ele tem acesso à pasta users, né? Um usuário padrão. E o Campus, ele é um usuário sem acesso a nada. Se eu quiser, por exemplo, colocar alguma outra coisa para o Henrique, suponhamos que eu queira colocar ele no usuário sudo, para ele poder ter alguns acessos a mais, né? Vou clicar aqui, vou dar OK. Automaticamente o Henrique ele vira um administrador. Não sei se vocês repararam aqui, aqui estava como usuário padrão. Na hora que eu coloquei ele no grupo sudo, ele virou um usuário administrador. Tá, essa parte de usuários então está concluída, né? E agora eu vou mostrar para vocês um comando, na verdade um backup, né? O programa que eu estou usando para poder fazer esse backup chama rsync. Ele já vem instalado no Mint. E diferente do TimeShift, o TimeShift também ele usa o rsync também. Só que o TimeShift você consegue configurar ele para fazer um backup ou mensal, ou semanal, ou diário, ou então de hora em hora, ou então toda vez que você ligar o computador, ele faz um backup. E ele também escolhe aqui quantos que você quer manter. Vamos supor, por exemplo, você quer manter 5 backups de 5 dias? Esse aqui é na hora que inicia, né? Você quer manter 5 backups? Beleza, ele vai manter os 5. Na hora que chegar o 6º, ele vai apagar o primeiro. Tem esse de hora em hora também, que dá para você poder manter 6. Você seleciona, né? Então, assim, o TimeShift é bom que dá para ele poder automatizar, né, esse backup. Mas eu não instalei o TimeShift. Eu vou pela linha de comando. Tem uma pasta que eu criei aqui. Vamos dar uma olhada. Ela está em documentos. Chama-se segredo oculto. E aqui tem alguns arquivos, né? Dentro dessa pasta segredos ocultos. E eu configurei na linha de comando para ele poder salvar aqui no barra, né? Barra temp. E uma pasta, ele vai criar uma pasta aqui dentro de tempo chamada update. Esse comando, inclusive, com mais algumas propriedades aqui, ele pode ser utilizado, né, para poder copiar de uma máquina virtual
para uma máquina física. Vamos supor, por exemplo, se eu quisesse copiar da minha máquina Linux para minha máquina Windows, aqui nesse instante aqui, dava para poder fazer. Aí eu teria que configurar a parte de rede, a parte do SSH no Linux, no Windows, mas daria certo. Mas por enquanto vamos nesse aqui mesmo para poder fazer uma cópia local da máquina, um backup local. Aí eu vou deixar aberta aqui essa pasta do temp aqui. Vou abrir outra pasta aqui em documentos, né? Que é essa pasta aqui. E vou abrir o terminal aqui. E vou realizar o comando do rsync. Vamos lá. Eu não expliquei aqui esses parâmetros. Parâmetros A, V, Z, H. Os parâmetros aqui, eu até anotei aqui na parte de baixo. Modo A, modo de arquivamento, né? Ele vai arquivar, inclusive pastas, se eu não me engano. O modo V é um modo detalhado, que ele vai exibir essa informação na hora que ele estiver fazendo o comando, né? É sempre bom a gente ver o que ele está fazendo na hora que você executa o comando. O "-z", ele vai compactar o arquivo na rede para poder transferir mais rápido. Não tem necessidade, mas eu gostei de incluir só para poder deixar no comando. E o "-h", ele dá uma saída, né? A saída que aparece para você é no formato legível para humanos. Aí eu vou executar o comando aqui. Aí ele pegou a pasta, né? Criou um backup incremental, né? No diretório tmp backups, com os arquivos tudo de dentro da pasta. Ele mostrou aqui quantos bytes foram enviados, quantos bytes foram recebidos, o tempo, né? O tamanho, tal, e a velocidade que foi copiada. Isso aqui, num gerenciamento da rede grande, com arquivos grandes, é muito útil. Então aqui a gente dá para ver, né? A pasta segredos ocultos de documentos foi copiado para a pasta tmp. Todos os arquivos estão de acordo com a cópia. E esse foi meu trabalho no Linux. Espero que tenham gostado. Acredito que não ficou nenhuma parte para trás, porque já falei sobre rede, já falei sobre aplicativos, já falei sobre grupos e usuários e backup. E por enquanto é só. Valeu, obrigadão a todos por terem assistido e até mais.